Vou fazer uma apresentação que é partilhada. Em realidade foi liderada por a outra líder, ou a líder desde Londres do projeto TISAM, Clémence Cavoli, a doutora Clémence, e de alguma maneira temos feito junto. Ela preferia que eu apresentasse em vez de enviar um vídeo, e como eu também estou apaixonado por este conteúdo, aqui estou. O projeto TISAM vem em origem também de outro projeto que se fez a nível europeu chamado CREATE, que procurava estudar os problemas de congestionamento em umas 12 cidades europeias. Então, chegaram às conclusões que depois quiseram trazer, perguntar-se se era possível trazer aquelas conclusões e aquelas recomendações, ou era aplicável ou não. E agora estamos às cidades africanas em desenvolvimento, as cidades meias emergentes, e é neste trabalho que estamos. Podemos responder ou não essa pergunta. Um vídeo de 3 minutos que fala daquele projeto europeu. As our economies grow, people tend to buy more and more cars. As the number of cars increases, public authorities tend to build more roads and highway infrastructure to accommodate the demand for car use, which leads to high car use levels and congestion in cities, and severe and unexpected side effects. So in many European cities, the dominant policy mindset switched from planning for vehicle movement to planning for people movement, and create more diverse ways of getting around the city or sustainable alternatives to car use. Streets are made more cyclable, trams are brought back, subways are built, to create cities that move more efficiently and sustainably. Even though traffic levels have stabilized, streets are still dominated by traffic. To improve the well-being of citizens and encourage tourism, more attractive streets and pleasant public spaces are needed. Many cities have initiated a new stage, focused on the city as a place and livability, replacing invasive highway infrastructure established during stage 1 and restraining traffic. How can the initial car-oriented stage be shortcut? Congestion reduction in Europe, advancing transport efficiency, CREATE has the answers. Through peer learning and knowledge exchanges between 10 Western, Eastern European and Euromed cities, Adana, Amman, Bucharest, Skopje, Tallinn, Berlin, Copenhagen, London, Paris, Île-de-France and Vienna, as well as academic research on patterns of urban mobility and car use since the 60s. CREATE has developed recommendations for tackling congestion and planning the cities of the future. Key policy recommendations include: broaden the debate about congestion, ensure it is carefully measured, use wider indicators of urban mobility and city livability, develop a wider city vision in which sustainable transport plays a key role. This will encourage place-based thinking. City shaping depends on a full integration of transport and land use planning at the metropolitan level. Foster cross-sector, multi-level governance for more effective policymaking and delivery. Invest in institutional capacity, broader skills base, better enforcement, delivery capability, etc. Through CREATE, cities can discuss potential ways to accelerate, leapfrogging car-oriented development and put their heads together to develop the blueprints for Stage 4. CREATE is part of the Civitas Initiative, a knowledge-generating project for tackling urban road congestion funded under the Horizon 2020 budget. Este projeto identificou 3 momentos en os quais as cidades poden estar focando as súas políticas de mobilidade e de planeamento. Tá bom? Então, podemos identificar qualquer de nossas cidades ou nossa cidade pode evoluir ao longo destes momentos. Um primeiro momento onde a cidade está, as políticas daquela cidade estão orientadas ao carro. Naquele momento está focada na construção de estradas, no estacionamento para carros, na baixa densidade e na descentralização. Há outro momento, mas que não quer dizer
que outros espacios estén incluídos. De aí a mistura de cores, tá bom? O segundo é um momento de cidade da mobilidade sustentável. Lá começamos a focar mais nos transportes públicos, começamos a pensar nas faixas ciclistas e intentamos reorganizar um bocadinho a calçada, como temos feito hoje. Mas, como está dizendo no vídeo, chega um momento em que não é suficiente. Ok, estamos a trabalhar por transporte público, estamos a trabalhar temos faixas ciclistas, temos um bocadinho mais de passeios, mas ainda o espaço público é centralizado no movimento. Mas o espaço público, em realidade, é a sala de estar das cidades. Dizer, onde que partilham a população de uma cidade, onde que partilha seus principais momentos? É no espaço público. Porque só dedicamos a uma função, que é o deslocamento. E porque essa função agrede ao resto. É dizer, se colocamos grandes infraestruturas no meio de uma avenida, realmente está a condicionar o resto de utilização daquele espaço. Podemos fazer um maravilhoso BRT no futuro, mas se não temos em conta o troço, por exemplo, de Acordos de Lusaka. Eu falava outro dia. Exemplo, Acordos de Lusaka, uma avenida já forte, não é? Mas ainda há uma ligação entre o bairro de urbanização ao lado e o bairro de Massaquene ao outro. A gente continuamente cruza aquela avenida e incluso eu tenho um sobrinho que vai da escola de Massaquene à urbanização, ele sozinho agora tem 7 anos. Ainda ele cruza todos os dias, porque a maior parte do trajeto é pelas ruas, onde as ruas daqueles dois bairros não têm um risco de atropelamento, que é um dos maiores riscos que sentimos os pais, só tem que a mãe ensinou muito bem a cruzar aquela avenida. O que acontecerá quando coloquemos um BRT forte? Um BRT que nos obriga a fazer passadeiras por acima, ou tenhamos que fazer umas passadeiras com uma temporalização, mas vamos pôr entre meias para separar e conseguir um máximo de capacidade daquele BRT, vamos a maximizar aqueles blocos que há entre meias. Então, vai haver que fazer umas distâncias de centos de metros para chegar a uma passadeira e cruzar. Não estou a dizer que tenhamos que fazer o contrário, estou a dizer que isso vai a criar um limite e que vai afetar a ligação social e a atividade das pessoas que moram em um e outro bairro. Então, já não decimos, me falta, estou a pensar, estou a fazer transporte público, mas não é suficiente. Começo a pensar em que tenho que criar uma cidade dos espaços. E onde, não sei se viram, vamos encontrar mais exemplos mais à frente daquela cidade dos espaços. Temos mais ou menos, não sei se ven os dois eixos que temos aqui, dá para perceber. Neste caso, este é o eixo de maiores políticas, quanto mais acima, a política é mais focada no motor e no carro. E este eixo, quanto mais ao frente, é o ciclo de desenvolvimento, uma evolução, vamos dizer. O que estamos a dar conta é que, ao início, estamos focados no carro, o modal share do carro, é dizer, a presença do carro em cada uma das viagens, a repartição modal aumenta. Depois chega um momento que começamos a pensar nos transportes públicos. Logramos estabilizar a repartição, as viagens de carro, mas não logramos diminuir. Quando passamos a esta fase que começamos a pensar na cidade como um todo e nos espaços públicos como um todo, onde a função de deslocamento é uma delas, então é quando começamos a tirar o carro das vias. Por que em tudo isso? Porque acho que dieron conta, bom, vamos a ir explicando pouco a pouco. Este gráfico também é bastante interessante. Neste gráfico temos aquele modal share. Vou lembrar, porque se calhar não todos compreendemos, temos interiorizado o que é o modal share ou a repartição modal. Vou avançar, aqui tenho a repartição modal que foi feita por JICA em 2012, depois de umas miles de entrevistas a cidadãos de todo o Grande Maputo, de toda a metropolitana de Maputo, sobre como faziam seus deslocamentos, chegaram a esta conclusão.
O 46% das viagens são feitas a pé e de bicicleta, especialmente naquelas áreas mais rurais da área. O 33% era feito de chapa. O 10% de TPM. En aquele momento os machimbombos eram fundamentalmente TPM. E o outro 10% de carro e de táxi. Essa é a última grande fotografia que temos da repartição modal na área metropolitana de Maputo. Afortunadamente, este ano, com o projeto PEMUS e com outros projetos, vamos poder atualizar esta fotografia, porque evolui. Tá bom? Então, aqui se viu, esta vamos dizer, qual é a presença, quanto mais acima, quer dizer que as viagens são mais viagens feitas de carro. Tá bom? Então, aqui é quanto o carro mais presente, mais acima. E aqui é a riqueza daquela cidade, o PIB daquela cidade per capita, tá bom? Produto Interior Bruto per capita. E cada um destes pontos são cidades. Vou retrasar um bocadinho isto. Cada um destes pontos são cidades diferentes. E temos vários grupos de cidades. O primeiro é as cidades em desenvolvimento, onde ainda muitas vezes não temos muitos carros, outras vezes sim, mas não temos uma grande riqueza. Depois temos, em vermelho, temos um grupo de cidades que têm uma presença do carro incrível e estão desenvolvidas. Estas cidades, fundamentalmente, são as cidades americanas, de Estados Unidos, onde fizeram as cidades em paralelo ao carro. O carro era um meio de transporte para quase todas as coisas. De aí que, não sei se lembram, faz uns meses, quando estávamos no mais forte do Covid, se partilhou um vídeo no qual, em Houston, acho que era, se dava uma campanha de entrega de comida às famílias que estavam com dificuldades. Aquelas famílias que estavam com dificuldades chegavam de carro e estavam a fazer uma visa de quilômetros por uma grande estrada para receber comida de apoio. É decir, imaginem, a gente que não tem carro, já aí não é nada, fica fora do scope daquela cidade. Já falou o professor Peter Jones desse caso, não é? Comparava Houston, comparava Atlanta com Barcelona. Neste caso, aqui temos este cluster verde, este grupo verde, normalmente são cidades europeias, onde estão aos níveis de riqueza dos Estados Unidos ou maior, mas o uso do carro é menor. Tá bom? Então, aqui dos exemplos de que esta coisa evolui é o caso de Londres. Em 1995 estava com quase 50% de utilização do carro nas viagens. Evolui em 2001, que já continua em 2001 continua em 50%, mas é mais rica. E, curiosamente, quando começa a fazer políticas de limitação do uso de carro na cidade, não sei se lembram, a grande política é, cada vez que alguém quer entrar na cidade central, com o carro, vai ter que pagar taxa. Cada dia que faça, vai pagar uma taxa. Então, curiosamente, não houve um menor desenvolvimento, nem uma diminuição da riqueza. Aumentou a riqueza em paralelo à diminuição dos carros. Isto não tem acontecido só em Londres, tem acontecido em outras cidades. Aqui são a evolução no número de viagens de cidades como Berlim, Copenhague, Paris, Viena, Londres, que desde os anos 90 a 2000 já levavam 40 anos a intentar, desde depois da Segunda Guerra Mundial, lograram começar a recuperar-se depois de 5 anos, nos anos 50, e começaram a utilizar o carro porque era a imagem de desenvolvimento, e a tentar meter o carro na cidade. Depois de uns demoraram 20, outros 30, outros 40 anos, deram conta que por muito que iam aos cruzamentos, diziam vamos afinar estes cruzamentos porque o problema é que não conseguimos suficiente fluidez. Vamos alargar estas estradas porque o problema é que não temos suficientes faixas. Vamos a deixar estes passeios pequenos, tudo para o carro, vamos fazer estradas aéreas. Fizeram tudo, dedicaram milhões e milhões de euros, ou de dólares, ou de marcos alemães, naquele momento, mas não conseguiam resolver. Continuam, segundo
faziam mais faixas e mais capacidade para o carro, aumentava a utilização do carro, porque há uma ligação paralela. Então, deram conta que não, que o carro é que não é a solução, não encaixa na cidade e tenho que começar a tirar carro. Então, não sei se agora a previsão... Bom, vou chegar depois a isto. Então, todas estas cidades começaram a fazer uma política de vou tentar tirar carro e diminuir a sua percentagem dos viagens no modal share, e no repartição modal. E todas elas começaram a descer, com diversas medidas políticas. Temos exemplos, Nova York também. Nova York é uma das cidades um bocadinho diferente do resto das cidades americanas, sabem? Porque a densidade impide a utilização massiva do uso do carro. Mesmo o carro tinha uma presença até os anos 2000 muito forte nas cidades. A maior parte das vias estavam, lembra, todas as imagens que temos de Nova York, com muitos carros sempre por meio das vias. Mas agora os filmes também estão a mudar e nos encontramos com que já em algum momento disseram é que não dá, desculpa lá, vamos a pensar no espaço e começar a fazer estas coisas. E neste caso é China, Guangzhou, no caso de introdução do BRT. E hoje a mudança que há nesta mesma via, é a mesma via, nos momentos nos que era tudo, faziam transporte, as faixas eram mistas, onde podiam, o carro particular convivia com o transporte coletivo, e no momento que organizam o BRT, fazem umas boas paragens, fazem duplas faixas de ultrapassagem no momento da paragem, para que os diferentes serviços, os diferentes destinos possam convivir sem ter que esperar, etc. Aparentemente parece um bocadinho mais organizado e parece que en realidade aquela via é capaz de deslocar muitas mais pessoas. Isto, imagino, que possam pensar que esta fase, e é assim, está mais focada naquela fase 2 de mobilidade sustentável. Isto, o caso de Coreia, não sei se já viram esta fotografia, é o mesmo lugar, é a mesma avenida. E no momento que estavam mais fortes com o carro, disseram, epa, o rio não é fundamental, vamos deixar que passe, mas não é fundamental para a cidade, vamos colocar uma estrada aérea por acima do rio. E podem imaginar o valor desta infraestrutura? Decidiram que não dava, mesmo fizeram aquele investimento, 20 ou 30 anos depois decidiram que não dava, que isso não funcionava e preferiram fazer uma cidade para as pessoas e recuperar o rio, porque o rio, historicamente, é uma das almas de qualquer cidade. Este é o caso de Holanda, é a mesma rua nos anos 60 e a mesma rua na atualidade. Holanda foi um dos primeiros países, especialmente Amsterdam, foi um dos países que se deu conta já, os movimentos que começavam a questionar o carro já começaram nos anos 60, foi do mais avançado, e a tentar recuperar a bicicleta. Então, por isso levam mais tempo, por isso levam desde os anos 70 a fazer políticas para tentar tirar o carro. Ao final, o resultado parece bastante eficiente nesse sentido. E a mesma rua parece outra rua diferente, se não fora que os prédios são os mesmos e isso não é possível mudar. Ok. Vamos ver o nosso caso. No nosso caso, estamos num momento no qual aumenta a população urbana, aumenta o dinheiro no bolso e a consequência tem sido um aumento do uso do carro. Temos estas que subem e, não sei se todos reconhecem, este é um gráfico do Inater. Cada um desde 1990 até 2017. Isto é cada ano o volume de parque de automóvel, como tem aumentado. Mais ou menos agora, cada ano entram os mesmos carros que tínhamos no ano 97 em todo o país. Cada ano entram os mesmos que tínhamos naquele momento. Tá bom? Mais ou menos, agora devemos ter umas 700.000 viaturas de qualquer tipo em todo o país. Mas, eu estava a lembrar com isto, um livro, não sei se conhecem, um livro que se chama Há mais bicicleta, mas há mais desenvolvimento. Não é um livro sobre bicicletas, é um livro sobre economia em Moçambique, e que questionava que
que naquele momento, 2008, nosso indicador em muitas províncias era o número de bicicletas que tinha aquela província. Isso era um indicador de desenvolvimento. Em 2021, esta é uma foto do mês passado, agora temos mais carros. Pelo menos na cidade de Maputo, sabemos que temos estas desigualdades. Mas temos mais desenvolvimento. Não sei, podemos questionar. Eu agora, se fizéramos também do mês passado, uma rua de Quelimane, uma rua central de Quelimane, em um dia normal. Não sei se não tem incomodado o barulho do trânsito, não é? A minha conversa. Podemos escutar a voz incluso das pessoas, em algum ponto. Então, um dos medos que temos, todos, temos ligado o carro com desenvolvimento. Se intentamos tirar o carro, vamos a ficar mais pobres de novo? Imagino que é um medo que podemos ter. A experiência de outros lugares é que não tem por que ter uma ligação direta. Além de mais, lembrem que nós não temos uma indústria de construção do carro. É dizer, a maior parte de compra de carro, onde que vai? Sai fora. A maior parte do combustível, ou todo o combustível, exceto o gás, onde que vai aquele valor? Todos os dias para encher o tanque. Fora. Então, não é que ganhamos o dinheiro e em vez de meter em circulação no país, estamos a lançar fora. Então, temos uma dupla razão para não confiar demais no carro como utilização. Ok, então, falamos do modal share e como algumas cidades, isto vai vir muito para o próximo workshop. O próximo workshop vai falar sobre instrumentos políticos e sobre medidas que podemos utilizar para modelar nossa cidade. Londres tinha, como estávamos a falar, no 2000 tinha um modal share de carro de 43, e aqui o resto dos meios. Tinha um 32% em 2014 e utiliza aquele indicador para marcar-se um objetivo. Eu quero, em 2041, vou reduzir o uso de utilização do carro e da moto a um 20% das viagens. Esse é o meu objetivo. Lembrem que nós, em 2012, estávamos em 12%. Pode ser que agora estemos em um 15%. Então, lembram este movimento? Nossa pergunta neste momento, para todas estas cidades que estamos a evoluir, a crescer, etc., é: será que podemos fazer esta curva de outra forma? Será que podemos aumentar nossa PIB, nossa riqueza, sem ter que ficar escravos do carro em nossas cidades? Em que momento acha que está o Grande Maputo? Está em um momento focado ao carro? Está em um momento focado à modalidade sustentável, com transporte público, bicicleta ou pedestres? Que não quer dizer, lembrem que não quer dizer que não desapareça no meio do resto dos momentos, mas que tem menor presença. Ou estamos em um momento dos espaços, maior espaço público, atividades nas ruas, limitações ao trânsito, ao tráfego. É possível em Maputo evitar o caminho percorrido por estas outras cidades, a maior parte das cidades que tentaram focar-se no carro e que dedicaram 20, 30, 40 anos ao carro e depois deram conta que não, tentaram dedicar outros 20, 30 a tentar dar a volta? Podemos tentar poupar uma série de anos e de uma série de investimentos que parece que não terminam de funcionar no entorno urbano, no contexto urbano? Se calhar também um bocadinho está nosco a mentalidade. Este é o resultado da medição das ruas que vocês têm desenhado. Mesa 5, mesa 6, mesa 7, mesa 8, e que componentes têm colocado e que distribuição. Então, quero perguntar, quantas pessoas daqui têm carro e utilizam o carro todos os dias para os seus deslocamentos, para o serviço ou formação? Podem levantar a mão, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14. Ok, 14 e 18. Dos hándicaps, das dificultades que normalmente temos é que as persoas que estamos responsáveis de ou elaborar as políticas ou implementar as políticas ou pôr as medidas, temos aquela perspectiva desde o carro. E às vezes é muito difícil não sentir, como vamos às vezes a sentir os problemas daquele que vem do bairro tal, que tem que levantar aquela hora para lutar na paragem, para pergursar, para etc. Porque muitas vezes o discurso é a problemática do engarrafamento. É verdade que o engarrafamento afeta a todos, mas quando estamos em nosso carro, como que vivimos, sabemos que nosso carro, diz que pode chegar a 200 km por hora e eu estou a ir a 10 por hora ou estou a 0 por hora, porque não avanço. Então é muito frustrante às vezes. Então, é um dos handicaps que penso tenham em conta cada vez que tenham que elaborar as coisas. Aqui, há uma mesa que parece que tem mais, com uma grande presença já do carro particular e uma centralidade. A outra pergunta é que colocamos sempre no meio, e sempre colocamos, exceto uma mesa que as dois colocaram tipo VRT e colocaram no meio faixas exclusivas de transporte. 2 ou 3 colocaram ciclovias. Estacionamento, faixa de estacionamento foi colocada por 2. Este tipo de distribuição. Simplesmente estou a colocar a informação que depois, em algum momento, poderíamos justificar, mas agora, neste momento, não. Depois, antes de ontem, tirei uma foto. Lembrava de... Esta não tirei eu, porque é dos anos 80. Mas, desde o mesmo lugar, tirei a foto do mesmo espaço, a 24 de julho. Nós colocamos, 2018, colocamos esta via. Então, sinto que me pareceu muito representativa, não mais. Então, temos o último exercício do dia, a última pergunta do dia para debater, que é, ok, a maior parte de pessoas pensamos que é possível, que é muito possível, que é difícil. Só 2 pessoas pensam que não, esquece, vamos cair. Então, há esperança. A pergunta é, como é que podemos pegar aquele salto? Quais são nossas oportunidades? Vou colocar um exemplo. Posso colocar um exemplo muito fácil. Avenida Kenneth Kaunda. Avenida Kenneth Kaunda, lembram, faz 3 anos, colocaram aquelas limitações para que ninguém estacionara no centro e a parte verde estivera no centro. Por que a parte verde no centro? Por que o bonito no centro? Quem está mais próximo dessa parte verde? O carro. É dizer, em vez de utilizar um espaço que pode servir para... Lembre, na cidade, quem polui, quem faz barulho, quem põe em risco o resto? Desculpem, é o carro. Nós deveríamos distanciar um bocadinho os pedestres desse contexto, onde há mais poluição, onde há mais barulho e onde há mais risco de ser atropelado, por exemplo, ou de ter um acidente. E deveríamos utilizar aqueles espaços verdes para separar e tentar que o passeio seja um espaço agradável de passear. E precisamente Kenneth Kaunda sabemos que enquanto começa o sol a cair, aquilo está cheio de pessoas tentando utilizar o espaço público para desporto, lazer, etc. Mas, como fizemos em um momento, algum de nós fizemos aquela medida porque achamos, nós vamos desde o carro e é como, não, por que carros no centro também quando estão os árvores? Mas então decidimos que o centro era melhor assim e estacionamos em um passeio. É uma pequena medida, só colocar isto, que já sabemos que vai ligada ao carro, a uma cidade centrada no carro. Tá bom? É um exemplo. Mas, ao mesmo tempo que vocês falavam, eu estava a ver as oportunidades que tem Maputo. E eu estava a lembrar
População já tenho dito, mas temos dito que temos, quando eu, por exemplo, ia a este mesmo workshop em Freetown, não sei se foram a Freetown, Freetown é mar e depois começas a subir. É montanha, o qual é um limitante de crescimento, porque a gente já às vezes tem que escalar é um condicionante muito direto. Nós, precisamente, nossa oportunidade, como estavam a dizer, é infinito nosso espaço, o qual é também um problema, porque há gente que acha que a 40 quilômetros é possível viver tranquilamente do seu lugar de trabalho, do seu lugar de tal, e ao final sofre 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. Temos mar, há gente que diz que é um limitante. Eu acho que também é uma oportunidade. É uma oportunidade turística, é uma oportunidade de transporte também. Temos a terra do Estado. É verdade que em todo momento temos estado preocupados em tirar as pessoas para poder criar espaço. Há outros países que a propriedade privada é sagrada absoluta. Aqui, afortunadamente, desde o início que se criou o Estado de Moçambique, se diz, desculpa, a propriedade privada está bem, mas a terra é do Estado. E eu te vou dar o direito de uso. Mas quando o bem comum está por acima, desculpa, vou mexer estas coisas. Isso é uma oportunidade que ainda não está bem utilizada. A cultura do diálogo, esta cultura de estar aqui os diferentes operadores, os diferentes academias, os diferentes governos, isso não há em outros países. Em outros países estão com a pistola acima da mesa, às vezes, uma discussão entre operadores em África do Sul, não é? Aqui não, aqui estamos a falar. Então, isso é uma oportunidade. O transporte público está valorado positivamente, porque o que seja falta é que não há suficiente. Há outros países que a população já esquece de pedir ao governo transporte público, porque acha que nunca vai dar. Mas aqui, se alguém diz, como agora, desde o município, que vai trazer um novo transporte público, em teoria ele está a fazer isso para dizer que vai fazer uma coisa boa. Então, há uma valoração geral positiva do transporte público. É uma cidade bonita, com uma boa temperatura, com uma temperatura nunca extrema, com uma capacidade de turismo incrível, que o turismo é uma das formas que se pode monetarizar o espaço público. E temos essa capacidade. Temos um crescimento do setor da mobilidade urbana que está consolidando-se. Não é, portanto, que vai haver 60 pessoas estes 3 dias aqui a falar destas coisas, de muito diferentes origens, de muito diferentes instituições. Temos a Agência Metropolitana dos Transportes. Normalmente, sempre quando vão te dizer, uma das regras é você tem que ter uma agência metropolitana. Temos uma agência metropolitana já construída. Era uma das recomendações do plano diretor de 2014 de JICA. Já temos a agência a funcionar. E temos um interesse internacional por apoiar as cidades emergentes. É dizer, este projeto que estamos aqui é financiado porque alguém de fora, os cidadãos de outro lugar pagaram os impostos porque acham que é bom que nós também desenvolvamos de outra maneira. E nos estão a dar recursos para nós pensar de outra forma. Isso é algo positivo, acho. E depois, outro dia falávamos, nós, ainda comparado com os países em desenvolvimento, não produzimos muito CO2. Há um mercado internacional do CO2. Países que estão muito poluentes compram direitos de poluição a países que não são tão poluentes. Se nós sabemos monetarizar isso, vamos ter uma fonte de receita que nos permita financiar os projetos que queremos fazer. Então, sim há oportunidades. É verdade que há dificuldades. Agora mesmo, o carro é muito mais preponderante nas ruas, a mentalidade, qualquer que, se questionamos a alguém que estacionar um passeio, ele olha para ti como, desculpa, tenho esta necessidade, eu estacionar está por acima de tal. E muitas, lembrem aquela frase que me dizem muitas vezes, é que vai me raspar, então tenho que afastar, obrigando o pedestre a ir entre a faixa de rodagem e a faixa de estacionamento. Então, colocamos nosso valor do carro por acima da saúde e segurança de outras pessoas.
Então, o carro, é verdade que uma das grandes dificuldades que temos é que o carro está a bombar. E nós não consideramos uma evolução, progressar individualmente, realmente não se traduz até que não tem um carro ou um carro melhor. E isso é verdade uma dificuldade. Então, acho que já o caminho para o segundo workshop, que falemos de instrumentos, de como concretizar estas políticas, está feito. Já só peço de vocês o compromisso. Estes workshops têm sentido só se as mesmas pessoas que fizemos este percurso hoje, fazemos o percurso de tentar construir novas alternativas, novas realidades, novas medidas para chegar a isso. Se mais de 80% dos participantes de setembro não tem estado neste espaço, não vai ser o mesmo. Então, peço, por favor, sei que em setembro dirão, aquele e-mail, não sei, Peço, por favor, que tenham em conta, são importantes, este processo tem muita importância para o segundo workshop. Então, peço, por favor, as mesmas pessoas atendam a esta chamada, tá bom? Para setembro. Te animamos? Obrigado.